Queridos amigos de Campos do Jordão e do Brasil, eu sou o Rafael da Mata e mais uma vez estou aqui para conversar com vocês sobre os assuntos dessa semana, tudo que se passou na nossa cidade, né? Com respeito também ao coronavírus lá, o Covid-19, nós estamos com 133 casos confirmados, 139 suspeitos e 925 testaram negativo. Um excelente resultado, significa que o pessoal está trabalhando e também que a Lia Maria Guiar, juntamente com o Sírio-Libanês, montou bastante testes para nós. Bacana, gente. O que mais? A cidade está na fase laranja e mantém bares, restaurantes e salões de beleza fechados. Isso é uma coisa triste, um negócio que o nosso povo está gritando muito já. Há 3 meses sem trabalhar. Os turistas que já liberaram um pouco para vir turistas para Campos do Jordão, mas não tem alimentação, né? Bares e restaurantes, tudo fechado. E eu recebi uma denúncia, alguém que chegou lá na minha rede social e disse assim: uma vergonha esses ditos fiscais da pandemia jordanense que fecharam o salgado de um fulano, não preciso falar o nome dele, o salgado do fulano, com um atendimento mais cuidadoso que eu já presenciei. Está me cheirando inveja ou causa comprada, pois os concorrentes estão abertos, mas não vendem tanto quanto ele. Eu fiquei sabendo também de uma outra pessoa, de um outro lanchonete aqui, que foi no centro de Abernéssia, que foi fechada. A gente lamenta, né? Não por ser conhecido da gente e tudo, lamenta por não permitir que a pessoa possa trabalhar. Na verdade, é muito lamentável isso, gente. Mas nós temos que respeitar as nossas autoridades. As pessoas estão reclamando, mas se nós vermos na Bíblia, né? Se nós vermos, dá para misturar religião e política, é a vontade de Deus, gente. Todos devem sujeitar-se às autoridades. Isso em Romanos 13, versículos 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, ponto, né? É a vontade de Deus. Fomos nós que colocamos essas pessoas. Nós votamos na hora da eleição, a gente vai lá e coloca essas pessoas lá, e Deus deu a oportunidade, está dando, não deu não, Ele está dando a oportunidade de nós conhecermos os nossos governantes no momento de maior dificuldade da nossa terra. De repente veio um vírus para o Brasil, um vírus muito grave, né? Esse vírus causou muito mal, e o Supremo Tribunal Federal determinou que o presidente da República não ia poder mexer com isso, que somente governadores e prefeitos pudessem fazer isso, e foi isso que aconteceu. Coube ao presidente da República apenas mandar dinheiro para os municípios, né, para poder cuidar da gente, e cada um fez o que quis, cuidou do jeito que quis, deu o remédio que quis, arrumou uma confusão louca, ficou aquela brigaiada. Então, o que ficou muito difícil para nós não foi a pandemia, o que ficou muito difícil para nós foi a quarentena, que eles instituíram, que obrigaram a gente a viver nela. Mas tudo isso é de Deus. Eu creio muito nisso. Eu creio que nós que somos ativistas de direita, a gente que estava na rua pedindo muito para que viesse uma pessoa que é responsável, né? A gente estava lá lutando para tirar Dilma, e fora Lula, e fora Dilma, aquela coisa toda. A nossa batalha era essa, sempre pegando aquelas 10 medidas contra a corrupção, aquela coisa toda, querendo um país melhor, e de repente surge Lava Jato, e vai aquela coisa toda, e vai, e de repente aparece Bolsonaro dizendo: eu vou acabar com a corrupção, vou fazer isso. Foi lá, pegou o juiz, que era o juiz da Lava Jato, que era o mais importante naquela época para nós, era ele, levou lá para Brasília para ajudar ele. Enfim, aquele homem mexeu com o imaginário da gente, de saber que tinha uma pessoa responsável querendo fazer aquilo. E de repente, como é que eu vi? De repente vem até, né, gafanhoto, estava vindo para o Brasil, vem vírus, vem tudo. Como que eu vi? Eu estava vendo em Êxodo, na Bíblia, né, em Êxodo 2, versículos de 1 a 10, em Êxodo fala sobre um líder, como o Bolsonaro, um líder, que é Moisés. Moisés foi criado dentro do palácio, não desde criança, né, mas ele foi, depois de mais grandinho, ele foi para dentro do palácio, ele ficou lá junto com o rei, conheceu todas as fraquezas daquele reino,
E um dia Deus mandou ele voltar para libertar o povo que estava na escravidão. Gente, o Brasil é um povo na escravidão. Nós pagamos um imposto imenso, todo mundo pobre, tudo que faz é para pagar imposto, enfim. E de repente surge um homem que começa a tirar o DPVAT das nossas costas e começa a tirar os 40 pontos, lá já está arrumando os 40 pontos, e quer, tudo que ele pensa que é tirar os pardal da rua para não ferrar a gente, para não ter que pagar. Ele pensa, uma pessoa pensando no nosso povo. Isso é importante, gente. Então eu vejo o Bolsonaro como um enviado de Deus. Por que na nossa era agora a gente não pode acreditar em Deus e acreditar que o Deus de hoje é o mesmo Deus daquela época e que ele pode sim hoje levantar um político para nos ajudar, né? Uma pessoa que também conhece Brasília, que conhece o reino lá, que conhece toda aquela corte, né? Que conhece todo mundo. Quando eu falo corte, não estou falando a corte do Supremo, estou falando a corte do serviço público, ele conhece tudo. Ele viveu no meio daquele pessoal 30 anos. Então é possível aquele homem se libertar de todas as armadilhas do passarinheiro que estão fazendo para ele. Bacana a gente ver isso, não é mesmo? De ver o homem lutando e escapando de todas aquelas coisas e lutando pela gente e vencendo as batalhas dele. Ah, o filho dele vai não sei o que, a mulher não sei o que tem, a sogra, entendeu? Mas é ele que foi o homem escolhido para governar a gente e está indo muito bem. A gente está feliz com ele. Tá bom? Que Deus o abençoe, que continue fazendo com que ele consiga levar esse projeto em frente, né? Hoje a gente vê a Polícia Federal também fazendo um trabalho bonito aí, é legal, muito bom, gente. E o Supremo Tribunal Federal, que também é uma coisa de Deus, e que foi colocado lá por nós colocamos os senadores, né? Que votamos nos senadores que estão lá, e que colocaram essas pessoas lá, sempre foi a gente. Então, para o futuro, né? A gente precisa pensar nisso e melhorar a nossa conduta com a vida pública, com os políticos, saber quem que a gente vai votar lá, vai colocar lá, em quem que a gente vai votar, principalmente votar em prefeitos e vereadores que estejam alinhados com o Bolsonaro. Um dia não vai ficar na rede social falando né, e colocando coisa para lá, e aqueles posts, aquela coisa, escrevendo um monte de coisa para o Bolsonaro, e quando chega na hora aqui vai tudo votar contra ele, vai votar em candidatos que não tem nada a ver, que não é alinhado com ele. A gente precisa fazer isso, precisamos pensar nisso, tá bom, gente? Para a próxima eleição a gente pensar nisso. O que mais que eu queria falar com vocês? Eu comentei no vídeo passado sobre um processo contra o prefeito de Campos do Jordão, que estava sendo processado por improbidade administrativa. O juiz acatou a denúncia do Ministério Público, então parabéns ao Ministério Público, parabéns também ao juiz que acatou a denúncia. O juiz acatou parcialmente. O Ministério Público havia pedido apenas os 710 mil reais, né, que haviam sido gastos indevidamente pela visão do Ministério Público, e o juiz entendeu que ia responsabilizar cada pessoa envolvida, cada corréu foi responsabilizado, e esse arresto de bens, não é arresto, né? Ele indisponibilizou os bens dessas pessoas, inclusive da empresa, né, da clínica, e ele indisponibilizou mais de R$1 milhão. Então, foi muito além do que a gente estava esperando. Parabéns ao juiz e parabéns ao Ministério Público, que fez um trabalho belíssimo. É evidente que o prefeito vai recorrer, que todas as pessoas vão recorrer, e que provavelmente vai ter outra interpretação em áreas superiores, em instâncias superiores, mas tudo isso é a vontade de Deus, porque essas autoridades estão lá e fomos nós que ajudamos a criar essas leis que eles vão interpretar. Se tivessem no nosso país leis claras, o Supremo Tribunal Federal não estava governando como está hoje, que está governando, né, determinando regras, o Supremo Tribunal Federal não ia estar interpretando as leis como eles estão fazendo. Se tivessem leis claras, nenhum juiz ia ter dificuldade e nenhum advogado ia inventar um monte de recurso para poder livrar o pessoal dele, o cliente dele. Ia ficar mais fácil para todo mundo. Então, somos nós que devemos forçar em cima dos nossos deputados e só votar nele, exigir que, na votação nossa, exigir que eles refaçam essas leis, né? Que vejam na Constituição o que não está regulamentado e tudo, e que bota o nosso país para seguir. A gente precisa disso, tá bom, gente? O que mais que eu queria dizer? Eu queria conversar, mudar um pouquinho de assunto e conversar
com vocês sobre o presidente nacional do nosso partido, o senhor Levi Fidelis. Ele vem segunda, quarta e sexta, ele vem fazendo muitas lives, até ele, deixei ele lá na foto junto com a gente, é um grande homem, é um pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, e ele vem fazendo umas lives, comentando as coisas do Brasil, e no dia 22 agora, 22/6, ele fez uma live comentando sobre os efeitos da pandemia na economia. E o Bolsonaro falou, e que ele também comentou, antes de nada, ele já estava comentando sobre o que ia causar, e que tem aqueles fundos abutres que estão vindo para o Brasil e comprando as empresas a troca de banana, por 2/3 do preço, né, sem entrar com dinheiro nenhum. Sabe quando você vai lá e compra alguma coisa de alguém, né, o cara está devendo a metade do carro, você vai lá, compra a metade do carro dele e fica devendo, sem dar um tostão, e fica só combinado de você pagar aquela metade do jeito que der. É isso. É isso que estão fazendo com as empresas do nosso país, porque elas estão endividadas, em 3 meses se endividaram, e não é diferente do que aconteceu com as nossas empresas aqui em Campos do Jordão, que muitas pessoas fecharam, não conseguiram pagar aluguel. Lá na Avenida Paulista, em São Paulo também, que é o coração do Brasil, coração financeiro do Brasil, um monte de gente sendo despejado, segundo o nosso presidente e a revista Veja, que publicou isso no dia 22, que ele estava lendo lá. Então, é muito triste a gente ver isso, as nossas empresas sendo, os ativos das empresas do Brasil sendo vendidos a 1/5 do valor. Muito triste, tá bom, gente? Muito triste ver tudo isso. Tá bom, gente? Eu acho que de importante que teve essa semana foi isso. Obrigado mais uma vez por vocês permitirem que a gente possa entrar nos seus lares e conversar com vocês. É Rafael da Mata, presidente do PRTB de Campos do Jordão, que mais uma vez vem aqui para dizer obrigado e boa noite. Grande abraço.